Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer dicas de apostas para os jogos que acontecem nessa sexta-feira. Pois é, sexta-feira é um dos dias mais parados aí para as nossas apostas, mas sempre tem um joguinho em algumas ligas e é para lá que nós vamos, né? Com certeza. Vamos dar uma olhada então na Série A do Campeonato Italiano para abrir. Deixa eu pôr na tela aqui. Tá aqui no VBet. Milan contra Lecce. Pois é, Milan contra Lecce. Lembrando, se você ainda não tem conta no VBet, abre a sua conta usando o link que está na descrição desse vídeo no YouTube ou esse QR Code, se você estiver assistindo pela TV, quiser pegar o celular e ler o QR Code, você já preenche todo o seu cadastro na página que abrir direto do nosso link, tá bom? O VBet é um site entre os que estão pedindo a regularização, né? Tem uma lista de sites a partir de janeiro aqui no Brasil que está criando-se uma regulamentação e o VBet é um deles, é um dos grandes sites que está pedindo a licença e vai ser um site oficial aí de apostas no Brasil, tá bom? Que vai ter todo o cuidado aí com o jogo responsável, né? Evitar cadastro de menores de idade, limites pessoais, né, lavagem de dinheiro, tudo isso daí o VBet é um desses grupos aí muito preocupados, já é um grupo tradicional aí de apostas, então é totalmente confiável, tá bom, gente? Vocês já podem depositar e sacar lá à vontade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos nossos vídeos um comentário que a gente pega o pessoal do suporte e tenta ajudar vocês, tá bom? Vamos ao que importa então, vamos falar de Milan contra Lecce, esse jogo aqui que eu já coloquei na tela, né? O Milan começou oscilando demais aí nessa temporada, né? Tá na 7ª colocação do campeonato, tem 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, tá vendo ali? O Milan na 7ª colocação e o Lecce na 17ª com 5 pontos apenas, né? Então o Lecce está ali nos últimos colocados. É legal isso no VBet, que eles mostram o retrospecto ali, né? Aqueles Vs ali para as vitórias, o Ezinho de empate, o P vermelho nas derrotas, e você vê a posição e os pontos no campeonato principal, o campeonato nacional, normalmente aqui na tela, tá bom? Isso é muito legal para você dar uma geral na aposta que você quer fazer, né? Na última rodada, o Milan venceu o clássico, né, contra a Inter de Milão por 2-1. E a Inter de Milão é a atual campeã italiana, um dos melhores tipos aí um dos melhores times do campeonato italiano. Então o Milan, apesar de estar oscilando, ganhou um clássico importante. O Lecce, então, 17ª colocação, uma vitória apenas em 5 jogos no italiano. Se o Milan repetir a atuação que teve contra a Inter, é claro que é muito favorito, vai vencer aí o Lecce facilmente, né? Um time superior no papel e parece que encontrou um bom ritmo agora, né? Você vê que a vitória para o Milan já paga bem um valor razoável, quase 1,40, gente. Olha aqui, ó, 1,37 para a vitória do Milan. Acho que isso é uma aposta que você pode fazer sozinha, ou se você quiser, claro, odds maiores, você põe numa dupla aí mais tranquila, tá? Não vai arriscar numa dupla muito alta. O Milan deve ganhar, né? É obrigado a ganhar da Lecce em casa, né, gente? Se não ganhar aí, é papelão, né? Igual o Manchester United está fazendo. Eu falei, ia dar vexame e deu vexame o Manchester United, mas não vamos falar sobre isso aqui. Bom, a primeira dica então é vitória do Milan, tá? Pagando aí, como falamos, 1,37. A segunda dica, quem quiser odds um pouco maiores, sem tanto risco, é o handicap. Então você vem handicap -1 para o Milan. Olha aqui, ó. Paga já 1,56 e a diferença qual é? O Milan precisa ganhar de 2 gols de diferença para ganhar essa aposta. Então precisa ser 2-0, 3-1, né, com 2 gols de diferença, tá? Mas se for uma vitória por um gol só, você também não vai perder, pelo menos a aposta, tá? O site devolve o dinheiro para você. Então precisa ganhar com 2, mas se ganhar por 1, você ainda recebe de volta, então é um risco meio controlado, né? Você não vai perder essa aposta se fosse igual o resultado simples, né? Que esse aqui que paga 1,37, aqui precisa ganhar também de qualquer jeito, então é mais um risco. Tipo assim, ó, tem que ganhar por 2 gols, mas se ganhar só por 1, devolve o dinheiro, tá bom? O Milan tem, jogando em casa, a obrigação de ganhar da Lecce por 1 gol pelo menos e grande chance de ganhar por mais. Essa é a primeira dica, então, Milan ou handicap Milan -1. Aí vocês escolhem, tá bom? Vamos dar uma olhada no campeonato francês. A gente não falou do campeonato francês esse ano, né? Acho que a gente falou só da estreia e a gente não falou mais.
tem o Paris Saint-Germain, PSG contra o Rennes, né? Stade Rennes. Eu não sei falar francês direito, então vocês desculpem aí a minha pronúncia. O PSG não precisa, não é novidade para ninguém, né? É disparado o melhor time da França, não tem nem graça normalmente o campeonato. Provavelmente vai vencer mais um título aí, tá? Tá vindo de 4 vitórias, um empate em 5 jogos, tá bom? Lidera a competição, você vê aqui na tabela, ó, 13 pontos, primeiro colocado. O Rennes fica na 8ª colocação, tá bom? Tem 7 pontos aí, tá na 8ª colocação. O PSG, jogando em casa ainda, gente, é um time que não deve perder, né? Vez em quando a gente resolve apostar, eles tropeçam só para quebrar a aposta de todo mundo, né? Mas tem que ganhar jogando em casa aí, né? Do René. Pode ser que um jogo ou outro vá dar um empate aí, a gente vai perder. Mas tem que vencer esse jogo, tá bom? Nessa temporada, desses 5 jogos que já fez, que são 4 vitórias, as 2 que foram em casa, o PSG ganhou, tá bom? Então ganhou os 2 jogos em casa até agora, esse vai ser o terceiro. Já o René perdeu os 2 jogos que fez como visitante. Então, eles já perderam os jogos como visitante contra outros times piores, tá bom? Então, apesar de um retrospecto ruim que tem o René, eles não são um time ruins, tá? E podem endurecer o jogo. Essa é a expectativa do nosso especialista. Como o PSG sempre dá uma tropeçada, a gente vai arriscar uma coisa diferente. Primeiro é o seguinte, a vitória do PSG só, eu acho que está pagando bem, tá? Então, essa dica aqui vou falar eu. 1,40 para o PSG, eu acho que ganha aí, talvez apertado aí, um gol, 2, pode ganhar. A dica do nosso especialista é ao contrário disso, por quê? Porque está pagando bastante no handicap para o René, né? Então, a dica vai ser mais 2,25, é a primeira dica. Vamos lá para o handicap, ó. Handicaps, vamos para o asiático, ó. Handicap asiático, mais 2,25 para o René, paga 1,38. Nosso especialista acha que o Paris Saint-Germain não ganha de 3 gols de diferença, ou seja, 3-0, 4-1, 5-2, não ganha de 3 gols de diferença. Pode ganhar por 2 gols ou por 1 gol. Aí, essa aposta é boa, tá? Você vê até que ela paga menos que 1,40, né? 1,38, ou seja, o próprio site não acredita que o PSG ganhe por 3 gols de diferença. A linha de corte é justamente essa, em torno de 2 gols de diferença, tá? O que funciona aqui nesse handicap asiático, tá? Que é o 2,25. É diferente do handicap normal, ó, que seria mais 2 ou mais 2,5. O 2,25 ele fica exatamente no meio desses dois e é exatamente metade de cada. Então, o dinheiro que você puser aqui no handicap mais 2,25, pagando 1,38, é a mesma coisa que você pegar metade do seu dinheiro e colocar no mais 2,5 e metade no mais 2, tá bom? Então, supondo que você colocou R$20 nessa aposta. Tá? É como se R$10 estivesse no mais 2 e R$10 estivesse no mais 2,5. E o que significa cada um? Vamos falar deles separados. O mais 2, né, é como se o René saísse com o mais 2 no placar, ou seja, a gente ganha essa aposta se o Paris Saint-Germain perder, empatar ou ganhar por 1 gol. Se o PSG ganhar por 2 gols, esse dinheiro é devolvido para a gente, tá bom? O dinheiro seria devolvido. Então, a gente não ganha nem perde. E se ganhar por 3 gols, a gente perde, tá? Qual a diferença? O 2,5 é parecido. Se o PSG ganhar por 1, 2, a gente ganha essa aposta ainda, porque a gente foi no mais 2,5, né? Então, precisaria ganhar de mais que 2 para ganhar da gente. Então, aqui no 2,5, a gente ganha com empate, com a vitória do René, com a vitória do PSG por 1 gol e com a vitória do PSG por 2 gols. A gente só perderia também com a vitória por 3 gols ou mais. Então, em resumo, a aposta de 2,25, ela, se ganhar por 3 gols o PSG, a gente perde ela inteira. Se o PSG ganhar por 1 gol, a gente ganha ela inteira. E se o PSG ganhar por 2 gols, a gente tem metade devolvida e metade a gente ganha. Então, a gente ganha metade da aposta, tá bom? É um pouco confuso, mas se precisar, vocês voltem ao vídeo, escutem ou deixem uma dúvida aí escrita, qual que é a dúvida de vocês, que a gente responde nos comentários, tá bom?
Mas, em resumo, o 2,25 é metade vai no 2,5 e metade vai no 2. E essa é a dica do nosso especialista. Gente, se você for ver, paga bem parecido com o 1,40 aqui do PSG, né? 1,38 naquela lá e 1,40 aqui, ou seja, é quase a mesma chance de ocorrer isso, né? O PSG talvez vencer, mas vencer por 1 ou 2 gols apenas. Não acham também que vai golear o René, tá bom? E aí, o nosso especialista acredita que esse é um jogo que pode dar uma zebrinha extra e o PSG não ganhar tão fácil assim, e por isso vamos para o lado do handicap do René. Bom, vamos que importa para o próximo. O Campeonato Alemão sempre tem uma rodada também, né? Um joguinho, desculpa, nessa rodada de sexta-feira. Então vamos ver qual que é o jogo aqui, ó. É Borussia Dortmund contra o Bochum, tá? Borussia Dortmund contra o Bochum. Bom, como eu já expliquei, você olha aqui, ó. Dortmund está na 8ª posição e o Bochum na 16ª posição, né? Retrospecto aí do Bochum, 3 derrotas e um empate. Não ganhou nenhum jogo ainda o Bochum e vai jogar esse fora de casa ainda, né, gente? Olha só, pagando 1,26 para o Borussia Dortmund, sendo que o time não ganhou nenhuma vez ainda, é um dos últimos do campeonato, até que não são odds tão baixas, né? É baixo, mas não tanto assim. Vamos ver qual que é a análise aqui do nosso especialista, né? O Dortmund é um dos grandes times do futebol alemão, né? Vai brigar aí normalmente entre os 3 primeiros na tabela, né? Não está ainda entre os 3 primeiros, está só em 8º, ou seja, não começou tão bem assim o Dortmund. O Bochum, como falei, começou mal demais, né? Um empate, 3 derrotas. Pelo que apresentou aí nesse começo de campeonato, vai lutar para não cair aí, para não ser rebaixado para a segunda divisão, né? O Borussia Dortmund, quando joga em casa, né, é um verdadeiro alçapão o seu estádio, né? É uma das torcidas mais fanáticas, fica toda amarela e preta, arquibancada, e então o time é muito favorito, né? Como já é melhor no papel, jogando em casa ainda com essa torcida contra um dos piores times do campeonato, é ótima opção essa vitória na casa do 1,30 quase, né? Como eu falei aqui, tá 1,26, né? Se essa aposta oscilar para 1,28, 1,29, 1,30, gente, pega porque é muito, muito, muito provável que o Borussia ganhe e ganhe com facilidade, tá bom? E aí a gente vai para outras opções que pagam mais, né? Vamos ver o handicap aí para o Borussia ganhar de mais de um gol. Então, handicap, aqui ó, para o Borussia ganhar por 2 gols de diferença, o -1 paga 1,35. Eu acho que fica essas duas opções legais, ó, ou o -1 ou o -1,5, tá? Qual a diferença? O -1, a gente tem que ganhar, o Borussia, né, não a gente, por 2 gols de diferença, mas caso ganhe só por 1, a gente tem o dinheiro devolvido. No -1,5, não. Precisa ganhar por 2 gols, e se ganhar só por 1, né, aí a gente perde a aposta, tá bom? Se empatar, perder ou ganhar só por 1, a gente perde. Mas por isso que paga quase o dobro aqui, ó, de 1,35 para 1,67. Como eu acabei de falar na outra dica, você pode ir para o meio termo, né? -1,25. É só você olhar aqui no handicap asiático, ó. -1,25, paga 1,51. Em vez de você fazer duas apostas ali, ó, você põe aqui que já é a metade. É metade do seu dinheiro em cada uma dessas, tá? Então, com isso, você vai aprendendo como usar essas outras opções de apostas que no VBet tem, né? Não é todo site que tem todas essas opções, mas o VBet é um dos maiores sites aí e tem essas duas opções, tá bom? Eu acredito que o Dortmund vence sim por bastante gols aí. Então eu acho que -1,5 é uma bela aposta. Eu acho que o Dortmund ganha aí por 2 gols ou até mais, tá? Mas aí também não vale a pena arriscar mais do que isso. Vamos dar uma olhada então na Liga da Arábia Saudita. Pois é, a Liga da Arábia Saudita, eu preciso descer lá até a letra S, que está lá na Arábia Saudita, está na letra S aqui no nosso VBet, porque é em inglês, né? Saudi Arabia. Então a gente tem esse jogo. Na verdade, temos 3 jogos aí nessa rodadinha da Arábia Saudita. A gente vai falar do Al Nassr contra o Al Wehda, né? Al Nassr contra o Al Wehda. Aqui, ó, Al Nassr Riad contra o Al Wehda Meca, tá bom? A gente já vê aqui a posição dos times. Al Nassr está em 5º e o Al Wehda 14º, tá bom? Então é o 5º contra o 14º. E o Al Nassr é um dos 3 grandes times aí da Liga da Arábia Saudita, né? Foi vice-campeão
na temporada passada é o time do Cristiano Ronaldo, né? O time que tem, então, o nosso CR7, o Sadio Mané e o brasileiro também, o Talisca, né? Essa equipe do Al Nassr está invicta na competição desse ano, são 2 vitórias e 2 empates até agora. Já o Al Wehda tem só uma vitória em 4 jogos, né? Está muito mal colocado na tabela. O Al Wehda tem a pior defesa do campeonato até agora. Sofreu 12 gols em 4 jogos. Pois é, sofreu 3 gols por jogo em média. A diferença de orçamento dos times é gigantesca, né? O Al Nassr é um time melhor no papel, tem jogadores muito mais importantes. E a lógica é que vença com facilidade, tá bom? E que consiga muitos gols. Vamos dar uma olhada? As odds estão muito baixas, né? 1.09. Não dá nem para apostar no Al Nassr aqui. E se for pegar um handicap, teria que ser um handicap bem alto, gente. Olha aqui, ó. Para ganhar de 3 gols de diferença, tá? O que não é uma aposta ruim. Eu acho que esse menos 2 aqui, ó, pagando 1,50 é uma opção. Outra opção que a gente gosta de dar é para ganhar já desde o primeiro tempo, né? Então, é aquela aposta que aqui no VBET chama de meio tempo partida completa, meio tempo jogo completo. Fica aqui embaixo, quer ver? Eu sempre sofro para achar aqui, ó, meio tempo, partida inteira, tá bom? Ó, Al Nassr para ganhar o primeiro tempo e a partida inteira 1,42, tá? Lembrando que o Al Nassr precisa ganhar o primeiro tempo, então chegar no intervalo ganhando e ganhar o jogo ao final também, tá? Ou se manter ganhando até o final. Então, essa é uma das opções, o halftime barra full time, que é o meio tempo, partida inteira, o intervalo, jogo completo, né? Tem vários nomes e traduções aí para essa aposta. Outra opção, o handicap, tá? O handicap você vai ter que caçar aí, provavelmente na linha do menos 2, tá? Para pagar 1,50. Ou se você quiser o menos 1,5 aqui, ó, 1,34. É uma coisa que você pode jogar uma duplinha aí, mas aí também tem que ganhar por 2 gols de diferença. De qualquer forma, para ganhar o primeiro tempo e a partida completa, geralmente vai ser 2 gols aí, né? Não vai ser 1-0 e se manter assim até o fim. Às vezes acontece de pegar 1-0 e segurar 1-0 até o fim. Mas normalmente para aposta half-time, full-time, a gente precisa mesmo de um jogo com mais gols, tá bom? Essa então fica sendo a dica para esse jogo. A gente viu que tem mais 2 jogos nessa rodada, mas nós vamos para a Série B. Vamos para a Série B aqui, nossa querida Série B. Deixa eu voltar aqui para o Brasil. Pronto, Série B. A gente tem aqui, olha, Paysandu e Ituano. Na verdade, tem 3 jogos, né? Ceará Brusque, Coritiba e Goiás. E Paysandu e Ituano é o jogo que a gente vai falar aqui hoje na Série B. A Série B, a gente sempre fala que é um campeonato que tem uma média baixa de gols, tá? Isso é historicamente, tem poucos gols aí em média no campeonato, né? Por isso, as linhas de gols nas casas de apostas já vêm meio baixas, né? E aí a gente tem que identificar quando realmente é um jogo que vai ser menor que essa linha ou um jogo que vai ser uma exceção para a Série B. O Ituano, por exemplo, que é o visitante aqui, é o time que tem a maior média de gols da Série B. São quase 3 gols por jogo, tá? São 2,9 gols por jogo. Então, o Ituano é uma exceção na Série B. O Paysandu tem médias menores, mas dentro da média da Série B. A média do Paysandu é 2,1 gols. Como as linhas de gols abrem baixas, normalmente na casa do 1,5, a gente pode usar esse jogo para ir contra essa linha e tentar acertar aqui boas odds em uma aposta, tá bom? Então, a dica principal que a gente vai dar aqui é o acima de 1,75 gols. Ó, vamos lá em gols. E aí tem que pôr no asiático, tá bom? A gente vai fechar aqui, ó, gols asiático, que é esses números quebradinhos. A gente vai no acima de 1,75, tá bom? Ó, paga quase 1,50, 1,48 de odds e a gente aposta 1,75. Lembrando, gente, o que é 1,75? É a mesma coisa que você pegar o total de gols 1,5 e o 2, tá? E o 1,75 está justamente entre essas duas opções e metade do seu dinheiro vai no 1,5 e metade do seu dinheiro vai no 2, tá bom? O que precisa para ganhar a parte do 1,5? Precisa ter 2 gols no jogo, né? E para ganhar a parte de 2, precisa ter 3 gols no jogo, né? Mas se tiver só 2 gols, esse dinheiro volta. Então, em resumo, o 1,75 precisa ter 3 gols para ganhar tudo, 2 gols para ganhar metade.
tá bom? E aí se tiver só um gol ou nenhum gol, aí a gente perde, tá? Essa é a dica, esse é o resumo do 1,75. Se na casa que você usa não tem o handicap asiático ou o total de gols asiático, que é esse número quebradinho, aí você pode ir no acima de 1,5, se você acha que se sair 2 já tá bom, né? Paga só 1,38, mas não é ruim. Ou no acima de 2, você escolhe aí uma dessas duas opções, tá bom? Eu vou só dar mais uma informação para vocês, né? Os últimos 4 jogos do Paysandu, que é o mandante, 3 deles tiveram 2 gols pelo menos, tá bom? 3 jogos dos últimos 4. E no Ituano, nos últimos 5 jogos do Ituano, 4 deles tiveram também 2 gols ou mais. Então, esses dois times são times aí que podem sim trazer mais gols do que a média esperada pelos sites, e é por isso que a gente vai nessa dica e pode ganhar uma grana, tá bom? Vamos para o último jogo que a gente vai falar sobre futebol, depois a gente vai dar uma passada rápida no vôlei estadual, mas temos a Superliga de Futebol Feminina, o futebol feminino também, né, da Inglaterra, né? Então, é a Superliga, Women's Super League. Então, vamos abrir Inglaterra aqui, né? É esse jogo aqui, ó. Eles chamam de FAWSL, né, que é Women's Super League, o WSL, e o jogo é esse único jogo aí do dia 27, Crystal Palace contra o Chelsea, tá bom? A gente já falou muito sobre esse Chelsea e vai falar de novo, né? Olha só. Bom, o Chelsea é tão favorito que antes de falar, a gente já olha aqui, ó, tá pagando 1.02, né? 1.025 para ganhar esse jogo, ou seja, praticamente você põe R$100 para ganhar R$2. Não, desculpa. R$100 para ganhar R$2,5. E aqui a gente vê o retrospecto, né? O Crystal Palace está na 11ª colocação e o Chelsea em quarto. Pois é, né? O Chelsea, mas se você for ver, poxa, por que está em quarto e não está em primeiro? Porque o Chelsea é o melhor time aí. Porque só teve um jogo, né? Tem vários times empatados aí com 3 pontos, né? O Chelsea teve uma vitória, ganhou seu único jogo, o Crystal Palace perdeu seu único jogo. Mas, dependendo do saldo de gols aí, ainda está tudo embolado. O Chelsea, a gente falou bastante porque eles são os atuais campeões da Super League, né? Tá agora essa temporada defendendo o título. Na partida de estreia ganhou do Aston Villa, mas foi somente 1-0, por isso com o saldo de gols menor, está na 4ª colocação, né? A gente pegou um handicap alto para o lado do Aston Villa na semana passada, a gente deu a dica nesse jogo, a gente falou que o Aston Villa ia perder, mas não de muitos gols, e a gente acertou a aposta, tá? A gente deu um green, tá? Hoje a gente vai para o lado do Chelsea, né? O Chelsea perdeu, tá? Algumas jogadoras importantes do ano passado, né? Que foram transferidas para outros times, mas ainda assim é um ótimo time e deve brigar aí entre os primeiros para esse título de novo. O Crystal Palace é um time muito menor no futebol feminino, tá? Tem muito menos orçamento e subiu agora para a primeira divisão. Estava na 2ª divisão e acabou de estrear aí na primeira divisão dessa Super League, tá bom? E já perdeu o primeiro jogo. Então, o Crystal Palace, mesmo jogando em casa, é muito provável que vá perder esse jogo, tanto que as apostas estão pagando aí praticamente nada nessa vitória do Chelsea. Então, como a gente espera uma vitória do Chelsea tranquila, a gente vai procurar as duas opções quando o time é muito favorito. A primeira dela é o intervalo barra final do jogo, tá? Ainda não abriu essa opção, que é o meio tempo, partida completa, o half time barra full time. Não abriu ainda, você vê que tem poucas opções abertas, tá? Normalmente, em jogos de ligas menores, e o futebol feminino ainda não tem muitas opções, né? Tá crescendo, os jogos não abrem tantas opções de apostas. E algumas vão abrir, mas só mais tarde, né? Como eu estou gravando isso um dia antes, vai abrir mais opções amanhã durante esse dia do jogo, tá bom? Então, você procura que deve ter a aposta, a opção de halftime barra full time, intervalo barra final do jogo, tá bom? A outra opção que a gente queria era um handicap, que também não abriu ainda, né? Você vê que só tem gols e ainda não abriu o handicap, tá? Então, tá abrindo. A dica vai ser handicap para Chelsea menos 1, tá? Ou menos 1,5. Aí vai depender... isso no primeiro tempo, tá, gente? Porque o Chelsea deve ganhar aí por 3, 4 gols ou mais. Então, o handicap, a gente vai dar o handicap para o primeiro tempo, ou seja, o Chelsea ganhar
o primeiro tempo por mais que um gol de diferença. Então, tipo, sair 2-0 aí no intervalo, essa vai ser a dica, tá? Não abriu aqui ainda, né? Ó, você vê aqui tem total de gols do primeiro tempo. Você pode apostar que vai ter 2 gols no primeiro tempo, por exemplo. Isso aqui é uma aposta parecida, tá? Porque se o Chelsea precisar ganhar de 2 no primeiro tempo, é a mesma coisa que ter 2 gols no primeiro tempo, né? Ou mais. E aqui ainda tem a possibilidade de ser um gol do Crystal Palace, né? Então, por exemplo, essa aposta funcionaria para a gente agora, tá? Mas ainda não abriram os handicaps, tá? Então, não dá para eu mostrar na prática para vocês as dicas que eu dei, que é halftime barra full time, ou seja, o intervalo final do jogo, e os handicaps para o primeiro tempo, tá? Mas se você quiser pôr aqui, ó, gols no primeiro tempo, acima de 1,5, já está pagando aqui, ó, 1,66, ótima opção, tá bom? E para encerrar, a gente vai para o voleibol, tá? Vamos falar sobre o voleibol masculino paulista, tá bom? Não tem como mostrar para vocês também, por quê? Porque os jogos estaduais de vôlei também só abrem no dia, só vai abrir amanhã no site de aposta, não tem nenhum site de aposta com essa dica já funcionando, tá? Ah, e por que você está falando? Porque eu gravo antes para vocês terem tempo de fazer a aposta. Então, você não vai poder ver, mas você vai prestar atenção e amanhã você pode fazer essa aposta, né? Ou se você estiver vendo o vídeo já na sexta-feira, dá na mesma também. A gente vai pegar, então, o Campeonato Paulista de Voleibol Masculino. Temos Guarulhos contra o Suzano, tá bom? Esse é o último dia da primeira fase, ou seja, é o último jogo, a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Esses dois times já estão classificados, tá bom? Tanto o Guarulhos quanto o Suzano já estão entre os 4 primeiros da tabela, não tem como sair aí da próxima fase, eles já estão garantidos nos playoffs. O Guarulhos é o atual campeão paulista, né? É um time aí que surpreendeu de 2 anos para cá, montou um bom time, foi muito bem na Superliga, né? E é o atual campeão paulista. O Suzano é o atual vice-campeão, justamente foi a final do ano passado. O Guarulhos foi campeão e o Suzano vice-campeão. Esses dois times perderam jogadores do ano passado para cá, né? Foram contratados por outros times, eles repuseram alguns nomes, mas não conseguiram fazer reposição à altura, segundo nosso especialista, tá? Então, tanto o Guarulhos quanto o Suzano estão um pouco piores, vamos dizer assim, do que no ano passado. Mas vai ser um jogo muito equilibrado, deve ser decidido nos detalhes. Sempre que a gente pega um jogo equilibrado de vôlei, a primeira dica que dá para ganhar bastante é total de sets da partida, acima de 3 sets e meio. Então, mais de 3,5 sets nesse jogo, essa é a principal dica. Para ganhar essa aposta, gente, é só ter 4 sets ou mais, 4 ou 5 sets no jogo. Se for 3-0 para o Guarulhos ou 3-0 para o Suzano, a gente perde. Mas esse jogo deve ser equilibrado, vai ser 3-1, 3-2. Os dois times devem ganhar um set pelo menos. Se cada um ganhar um set, se já for 1-1, a gente já ganha essa aposta, não precisa nem esperar o final do jogo para comemorar, tá bom? Então, essa é a expectativa. Tem casas de apostas que não abrem esse total de sets, tá? Inclusive, muitas casas conhecidas não abrem total de sets, elas abrem total de pontos, tá? Que é um pouquinho diferente e é um pouquinho mais arriscado, porque elas abrem linhas altas aí. Caso você só consiga achar o total de pontos, a nossa dica é acima de 178,5 pontos. Então, acima de 178 pontos e meio, ou seja, o jogo tem que ter 179 pontos ou mais. Como que você conta todos esses pontos? Vamos dizer que o primeiro set foi 25-21. Então, você pega 25 mais 21, dá 46 pontos. Então, você vai somando os pontos dos dois times em todos os sets e tem que dar 179 pontos no total, tá? Quando temos 4 sets, se não forem sets muito distantes, a gente deve chegar perto aí dos 180 pontos, mas se você tiver a chance de apostar em 3 sets e meio, é muito melhor e mais seguro do que o over de pontos, tá bom? De qualquer forma, a gente encerra por aqui. Amanhã eu venho com mais dicas para sábado e depois para domingo. Tem muita coisa boa no final de semana. Fica ligado nas nossas redes sociais, tá bom? O nosso canal do YouTube, se você perde o programa e quer assistir com calma, é @BetBoxTV. Faz a busca no YouTube e se inscreve lá, torna-se um inscrito do canal. A gente está precisando chegar aí a 1.000 inscritos, já estamos pertinho, né? E aí sim a gente vai conseguir oferecer muito mais coisas para vocês no canal, tá bom? Amanhã então eu volto com mais dicas. Tchau, tchau!